A análise de hoje mergulha numa daquelas histórias em que a literatura e a vida real se cruzam, e da forma mais dolorosa que se pode imaginar. É sobre um livro que, sem querer, pareceu prever uma tragédia, e sobre como o coração de um pai teve que viver o que estava escrito ali. Vamos nessa? Bem, tudo começa com este livro, publicado no finalzinho de 2024. O título já é de arrepiar, quase uma profecia, Quando o Coração Não Aguenta Mais. O autor, o médico Dario Santucci, escreveu essas palavras sem fazer a menor ideia de que muito em breve elas iam definir a sua própria vida. E aqui está o ponto central de tudo. Enquanto essa obra sobre Corações no Limite era lançada, a família do autor esperava a chegada do quarto filho. Uma vida que, nas palavras dele mesmo, era ao mesmo tempo promessa e mistério. Primeiro, vamos dar uma olhada dentro das páginas do livro, porque é ali que essa história realmente tem seu início, com um nome escrito em tinta antes mesmo que a vida tivesse um rosto. Olha só isso! Na página de agradecimentos, ali ao lado dos nomes dos 3 filhos mais velhos, tem um quarto nome: Dário Neto. Um nome impresso para um filho que ainda estava para nascer. Dá para imaginar o peso disso? Colocar o nome dele ali não era só um plano para o futuro, era uma declaração, um ato de amor, de fé, sabe? Imortalizando o filho num papel antes mesmo do primeiro choro. Ele já era uma presença real, uma certeza no coração da família. Algumas semanas depois, chegou o dia do nascimento. E o que deveria ser um momento de pura alegria, muito rápido se tornou um teste inimaginável que dividiu um homem em 2, o médico e o pai. Em 21 de dezembro, Dário Neto nasceu. Ele chegou num mundo cercado pelo melhor da ciência moderna e, mais importante ainda, pelo amor sem limites da família. A esperança estava no ar, mas quase que imediatamente essa esperança virou medo. Uma complicação grave apareceu e foi preciso uma cirurgia abdominal de emergência. A vida dele, que mal tinha começado, já era uma batalha. E aqui está o X da questão, a tensão da história. De um lado, o médico Dario Santucci, treinado para ler os monitores, entender as estatísticas, os prognósticos frios da medicina. Do outro lado, o pai, sentindo na pele a dor crua, o medo de que cada bip daquela máquina pudesse ser o último. Uma dualidade absolutamente brutal. E essa tensão toda marcou os dias seguintes. Foi uma vigília sem descanso na unidade de terapia intensiva neonatal. Como o próprio pai descreveu, Dário Neto lutou com uma força que desafiava qualquer explicação. Uma coragem, ele disse, que só os recém-nascidos parecem possuir. Uma força que, simplesmente, não cabe em estatísticas. Era pura vontade de viver. Foram 10 dias. 10 dias em que cada som de um monitor, cada movimento mínimo do peito dele para respirar, era ao mesmo tempo uma pequena vitória e um lembrete de quão frágil era aquele fio de vida. E então, nos últimos e silenciosos dias do ano, enquanto o mundo se preparava para celebrar, a pequena batalha de Dário Neto chegou ao fim. A jornada foi tão rápida quanto dolorosa. A esperança do nascimento, no dia 21, deu lugar a 10 dias de uma luta incansável. Ele partiu no dia 30, e a família se despediu no último dia do ano. A coincidência é de uma crueldade. Enquanto fogos de artifício iluminavam o céu para celebrar um novo ano, um recomeço, essa família se despedia do começo de seu filho. Um silêncio devastador em meio à celebração do mundo inteiro. E é isso que nos traz de volta ao livro, aquele livro que começou tudo. Porque, depois dessa perda, a obra ganhou um significado totalmente diferente. Essa é a ironia final, e é de cortar o coração. O autor escreveu um livro sobre corações que não aguentam mais, só para ter o próprio coração levado ao limite absoluto semanas depois. A ficção que ele criou se tornou sua realidade mais brutal. De repente, o livro não era mais só sobre medicina e histórias. Ele se transformou num testemunho, um memorial para a vida de Dário Neto. Uma vida que, embora tenha sido incrivelmente curta, deixou uma marca que não se apaga. No final das contas, a história se torna um ato de memória e amor. Um lembrete de que, quando a gente encara o que não pode ser consertado, o propósito da ciência, da fé, da arte, tudo muda. Não se trata mais de curar, e sim de honrar. Uma nova dedicatória, adicionada ao livro, diz tudo. Para Dário Neto, presente antes do nascimento, eterno após a vida. Uma vida que começou como uma promessa e agora existe para sempre como memória.
E essa história nos deixa com uma pergunta que é universal. Como a gente transforma a dor mais profunda em uma memória que perdura? E como, através da arte e do amor, se encontra um jeito de seguir em frente quando se sente que o coração simplesmente não aguenta mais? É uma questão que fica com a gente. Sabe aquela linha tênue entre a vida profissional e a pessoal? Pois é, a história de hoje acontece exatamente ali, bem na fronteira onde tudo pode desmoronar. Vamos voltar um pouco no tempo. Para ser mais exato, estamos em Linhares, no Espírito Santo, no ano de 2018. E o som que domina tudo é aquele bip, bip constante, sabe? Aquele de monitor cardíaco que a gente conhece dos filmes. Esse é o ritmo da unidade coronariana, um lugar onde a vida é literalmente medida a cada pulso. E é bem no meio desse cenário que a gente conhece o nosso protagonista. Um médico que vive basicamente em dois campos de batalha bem diferentes. Pensa só na pressão. Fora do hospital, o que a gente tinha? O Brasil de 2018, um país em ebulição, né? Uma verdadeira panela de pressão política e social. E dentro do hospital, a UTI, um mundo à parte, com suas próprias regras, seu próprio ritmo e uma batalha diária, constante, contra a morte. E no meio disso tudo, quem tá lá? O Dr. Dário. Um cara de 33 anos, para quem a medicina é muito mais que uma profissão. É tipo o propósito de vida dele mesmo. Ele consegue caminhar numa linha bem delicada, equilibrando a ciência, que é pura precisão, e a fé, que é cheia de mistério. Mas olha só, a vida dele não é só o hospital, claro. Fora de lá, ele tem a esposa e o primeiro filho. E eles são o porto seguro, sabe? Aquela paz, aquela serenidade que nenhuma vitória na UTI consegue trazer. É a âncora dele no meio de todo esse caos. Tudo parecia estar no seu devido lugar, até que a rotina é quebrada. E quebrada de um jeito bem brusco, com a chegada de uma nova paciente. Era para ser só mais um dia, né? Aquela rotina de sempre. Olhar prontuário, checar exame, visitar paciente, o de sempre. Só que a vida é imprevisível. E ela estava prestes a jogar na mesa um desafio que testaria tudo que ele já tinha vivido e aprendido. Ok, vamos lá. O protocolo é ativado. Chega uma paciente nova na unidade coronariana. A condição delicada. Para o Dr. Dário, isso, é o trabalho dele. Ele foi treinado para isso. Começa mais uma daquelas corridas contra o tempo. Só que aí vem um detalhe. Um único detalhe. Que vai transformar um caso clínico normal numa colisão. Uma colisão pessoal devastadora. Ele pega o prontuário e, na hora, um arrepio percorre a espinha. O nome da paciente era Vanessa. Exatamente o mesmo nome da esposa dele. Aquele nome que para ele era sinônimo de casa, de amor, agora aparecia ali, no meio do caos da UTI, da forma mais impactante que se pode imaginar. E de repente, tudo para. Aquele bip do monitor, a correria da equipe, a luz branca e fria da UTI. É como se tudo tivesse congelado no tempo. O silêncio fica ensurdecedor. É uma coisa visceral, sabe? O mundo ao redor dele simplesmente parece parar. A gente até pensa em coincidências, em sinais, mas aquilo era demais. Era uma realidade nova e terrível batendo na porta. O conflito interno é avassalador, porque por fora a emergência continua a todo vapor. O ritmo do coração da paciente está lá, irregular, no monitor, mas por dentro o mundo do Dr. Dário virou uma linha reta, um vácuo, um choque que paralisa. Ele precisa de um segundo. Respira fundo. O ar parece até mais pesado. E aí, de forma quase robótica, o treinamento de anos fala mais alto. A mente dele, que foi forjada para ser precisa, retoma o controle. Mas ele já entendeu. A batalha que ele vai lutar agora não é só contra uma doença. A partir daquele momento, a missão dele ganha uma outra dimensão. Um peso que ele jamais imaginou que teria que carregar. Tudo muda na cabeça dele. Ele olha para a paciente, mas não vê mais só um quadro clínico. Ele vê um pedido de socorro silencioso no olhar dela. Vê a alma de uma mãe jovem. Ele sente ali a presença da filha e do marido, tentando ser fortes, mas ao mesmo tempo tão frágeis. A vulnerabilidade daquela situação toda acerta ele em cheio. E é aí que vem o sentimento, o peso da responsabilidade. Naquele instante, o esmagou. Deixou de ser só uma questão de técnica, de saber o que fazer. Virou algo muito,
muito maior. Aquela missão, a de salvar aquela vida, agora tinha um lado emocional, um lado cru, do qual não dava para escapar. Uma nova camada que ia testar não só o médico Dário, mas também o homem, a fé dele, a força dele como ser humano. E tudo isso nos leva a uma pergunta, né? Quando a medicina deixa de ser só técnica e se torna algo tão pessoal, qual é o custo disso tudo? Vamos mergulhar juntos nos eventos que marcaram uma virada trágica na vida de uma jovem. É uma história real, sabe? Sobre uma série de acontecimentos que foram se desenrolando de um jeito implacável e que acabaram mudando um destino para sempre. Então, a nossa história começa aqui, ó, em Vila Pavão, lá no Espírito Santo. Imagina só, um lugarzinho cercado de campo, de montanha. Foi ali que a Vanessa cresceu. A vida dela era bem simples, sabe? Regrada pelo ritmo do trabalho na roça, numa comunidade pomerana super unida, daquelas que preservam tradições de séculos. Era um mundo bem estável, bem previsível. Só que essa estabilidade toda estava prestes a ruir. Uma sequência de eventos simplesmente devastadora. Uma doença, que parecia comum, um acidente totalmente inesperado e um erro de julgamento que selou um destino trágico. É basicamente isso que a gente vai desvendar agora. Mas olha, para a gente entender o tamanho do impacto de tudo o que aconteceu, primeiro, a gente precisa dar um passo atrás. Precisamos conhecer as raízes da Vanessa, o mundo que formou ela. Então, a Vanessa era filha do Valdemiro e da Luzia, um casal de agricultores que, nossa, não parava um minuto. A infância dela foi assim, com uma rotina de trabalho, nos cafezais, uma vida bem simples, sem luxo nenhum, mas que era o suficiente, sabe? Era um ambiente de muita fé, uma fé inabalável mesmo, onde eles acreditavam que o destino estava nas mãos do Criador. Essa era a base, a fundação da vida dela. E foi bem no meio dessa rotina toda previsível que apareceu o primeiro sinal. Um sinal de que alguma coisa estava muito, mas muito errada. E veio assim, de repente, sem nenhum aviso. Pensa na cena. Um domingo de manhã. A família toda se arrumando para ir para a igreja e, de repente, a normalidade daquele dia é quebrada. A Vanessa acordou se sentindo mal. E o que parecia ser só um mal-estar qualquer era, na verdade, o comecinho de tudo. E os sintomas, olha, eram super comuns. Coisa que qualquer um já sentiu, né? Febre, uma dificuldade para engolir, calafrios, aquele mal-estar geral, sabe? Só que a coisa foi piorando, e rápido. Os pais, claro, ficaram preocupados e decidiram levar ela no posto de saúde da cidade. A decisão mais lógica a se tomar, né? Imediata. Pois é, e é exatamente aqui que a história dá sua primeira virada trágica. Lá no posto de saúde, parecia que a solução estava na mão, sabe? Mas o destino tinha outros planos, bem diferentes. Depois de examinar, o médico, bem confiante, deu o diagnóstico. Amidalite bacteriana, sabe, por Streptococcus. Uma infecção super comum, com um tratamento super simples. Pronto, tinha um nome para o problema e, o mais importante, tinha uma cura conhecida. E o tratamento? Penicilina, intramuscular. A recomendação era bem clara, começar logo o tratamento para combater a infecção. Naquele momento, parecia que, a situação estava sob controle. Só que, na farmácia da cidade, aquela esperança toda virou frustração. O destino, de um jeito bem cruel e aleatório mesmo, estava prestes a entrar em cena. Imagina a cena. O farmacêutico vira e fala que o caminhão que estava trazendo os remédios, incluindo a penicilina, tinha sofrido um acidente grave. Ou seja, um remédio não estava lá e só ia chegar no dia seguinte. Um golpe do acaso que ia adiar um tratamento que era essencial. E sem aquele tratamento imediato, a infecção começou a tomar um rumo bem sombrio e perigoso. Aquilo que era só uma amigdalite começou a virar uma coisa muito, muito mais assustadora. Passou umas 2 semanas e aí a Vanessa sentiu uma dor fortíssima no joelho direito. Inchou, pouco depois essa dor pulou para o joelho esquerdo. E aí, gente, aí começou uma coisa ainda mais alarmante. Movimentos estranhos, involuntários. Ela começou a fazer umas caretas que não conseguia controlar. Sabe, as mãos tremiam tanto que ela mal conseguia escrever. O corpo dela estava literalmente se rebelando contra ela. Completamente aflita, ela desabafou com o pai, num apelo desesperado mesmo. Não consigo mais controlar meu corpo, isso é inconsciente. Pensa no desespero. Era a confissão de que ela estava perdendo o controle de si mesma. Bom,
Diante desses sinais assustadores, dessa perda de controle total, a família não pensou duas vezes. Eles precisavam de respostas. E voltaram ao médico em busca de alguma ajuda, de alguma luz. Eles voltaram lá no consultório na esperança de encontrar uma solução para aqueles sintomas que estavam pouco a pouco dominando a vida da Vanessa. Lá no consultório, a Vanessa, super preocupada, claro, descreveu tudo em detalhes. Sabe, ela explicou os movimentos estranhos, incontroláveis, as caretas que ela simplesmente não conseguia evitar. Ela deu para o médico um relato claríssimo de uma condição neurológica séria. E a resposta do médico foi rápida, foi desdenhosa e, nossa, foi devastadora. Sem dar a menor atenção para os sintomas físicos que ela descreveu, ele soltou: "Querida, o seu problema é emocional, isso é caso de psiquiatra." E foi assim. Simples assim. A busca por ajuda terminou num beco sem saída. Um diagnóstico completamente frustrante, que não só ignorou todo o histórico da infecção que não foi tratada, como também simplesmente descartou a dor, o sofrimento que estavam ali, visíveis, na frente dele. Rotulou uma doença física super complexa como um simples problema emocional. Essa história toda deixa a gente com uma pergunta bem inquietante, né? Quando os sintomas não se encaixam naquele diagnóstico óbvio, quando a dor de uma pessoa é desacreditada, é reduzida a isso é só emocional, que caminho sobra? Que caminho resta para quem está sofrendo? É uma questão, no fundo, sobre escuta, sobre empatia e sobre a responsabilidade de olhar além do que parece óbvio. Imagina só a angústia de uma família. Ver alguém que se ama adoecer com sintomas que médico nenhum consegue decifrar. É uma jornada assustadora, cheia de incerteza, uma busca desesperada por respostas que parece simplesmente não ter fim. Pois é exatamente aqui que a nossa história de hoje começa. Bom, vamos lá. A desconfiança aqui, gente, era total. Os diagnósticos que eles tinham recebido antes não ajudaram em nada, pelo contrário, só trouxeram mais dúvidas. A família da Vanessa estava, sabe, num beco sem saída. E aí, movidos pela preocupação, eles tomam uma decisão que muda tudo. Ir para outro lugar, uma cidade maior, onde talvez ainda existisse alguma esperança. Essa era a pergunta que não sairia da cabeça de ninguém. Os sintomas estavam ali, para todo mundo ver, e eram bem assustadores. Mas a causa continuava sendo um mistério completo. O que podia estar provocando uma reação tão forte no corpo de uma jovem? Então, nesta primeira parte, vamos mergulhar fundo no drama dessa família e na confusão toda que existia em volta da condição da Vanessa. Tenta imaginar o desespero. Movimentos que não dá para controlar, que simplesmente aparecem sem nenhum aviso. O rosto, as mãos, os pés. Era como se partes do corpo dela tivessem ganhado vida própria. Uma cena bem perturbadora que deixava os médicos sem resposta e a família, claro, completamente aterrorizada. Depois de esgotar todas as opções, a história começa a mudar de rumo. É aqui que uma nova médica entra em cena, e com ela a promessa de uma solução. E é lá em Linhares que eles encontram uma luz no fim do túnel. A doutora Su. E olha, ela não era só mais uma médica. Ela era uma neurologista super renomada, uma figura de autoridade conhecida por conseguir decifrar até os casos mais complicados. E essa confiança na doutora Su não era à toa. A competência dela era fora de série, e seu conhecimento profundo da medicina fazia dela uma verdadeira referência. Para a família da Vanessa, ela não era só uma especialista. Ela era literalmente a personificação da esperança. E agora, a gente chega no ponto de virada da história. A tensão é quase palpável enquanto a doutora Su começa a analisar o caso. Gente, em questão de minutos, enquanto outros médicos levaram semanas, meses e não chegaram a lugar nenhum, a experiência da doutora Su fez com que ela visse o que mais ninguém conseguiu enxergar. Dá para imaginar o silêncio naquela sala? Todo mundo esperando o veredito? E aí vem o nome. Não era algo psicológico, não era uma coisa sem explicação. Tinha nome. E um nome bem antigo e de impacto. Dança de São Vito. A doutora Su dá o diagnóstico com uma certeza que finalmente começa a acabar com meses de angústia. Então, o que é essa tal de dança de São Vito? Basicamente, é um distúrbio neurológico. E o ponto-chave é que, na maioria das vezes, ela é uma complicação que aparece bem depois de outra doença. A febre reumática. As peças do quebra-cabeça começavam, enfim, a se encaixar. Certo, agora que a gente já sabe o que, a grande pergunta é por quê? Vamos investigar o que está na raiz de tudo isso. Ter o diagnóstico foi um alívio enorme, mas não era o fim da história, né? Para poder tratar de verdade, era preciso entender a origem. O que foi que deu o gatilho para essa reação terrível no corpo da Vanessa? E a resposta é surpreendente.
O inimigo não era nenhuma doença super rara, não. A grande culpada era uma bactéria incrivelmente comum, a Streptococcus pyogenes. Sim, a mesma que causa dor de garganta. Uma ameaça que todo mundo conhece, mas que por não ter sido tratada direito, virou um problema muito, muito mais sério. O que acontece aqui é uma confusão trágica do nosso corpo. O sistema imunológico, ao tentar combater a bactéria da garganta, se perde. As células de defesa se enganam e, em vez de atacar só os invasores, começam a atacar tecidos saudáveis do próprio corpo, incluindo partes do cérebro. E é essa inflamação no cérebro que causa todos aqueles movimentos descontrolados. Isso aqui resume perfeitamente a ideia. As próprias palavras da doutora Su deixam claro. O organismo da Vanessa se tornou o próprio inimigo. Uma resposta de defesa que deu terrivelmente errado, transformando uma infecção que parecia simples numa batalha interna com consequências neurológicas gravíssimas. Com o mistério resolvido, o clima de tensão começa a dar lugar à esperança. Agora vamos ver como foi o tratamento e a recuperação. Essa é a pergunta final, a mais importante de todas. Depois de tanto sofrimento, de tanta incerteza, a única coisa que importava para aquela família era isso. Tinha um caminho de volta? A Vanessa podia ser curada? O alívio nessas palavras deve ter sido uma coisa imensa. Sim, temos como tratar. A resposta da doutora Su não foi só uma informação médica. Foi a promessa de um futuro, o começo do fim de um pesadelo. A jornada para a cura ia finalmente começar. O caminho a seguir era bem claro. Primeiro, eliminar de vez o inimigo original, a bactéria. Segundo, usar medicação para controlar os sintomas. Terceiro, e super importante, ficar de olho em possíveis complicações no coração. E a regra de ouro, completar o tratamento inteiro, sem parar no meio do caminho. E aqui a gente vê o resultado de tudo isso. Depois de uma jornada tão conturbada, a vida volta ao normal. O diagnóstico preciso e o tratamento feito da forma certa devolveram a Vanessa o controle do corpo dela e do futuro dela. É o desfecho feliz de uma história que começou com tanto medo. Então, o que a gente tira de tudo isso? Que uma coisa aparentemente simples, como uma dor de garganta, pode ter consequências devastadoras se não for levada a sério. A história da Vanessa é um lembrete poderoso da importância de seguir as orientações médicas e completar um tratamento até o fim. Fica aí a reflexão. Quantas outras condições bem complexas poderiam ser evitadas com um cuidado básico desde o começo? Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um capítulo de uma história de vida, sabe? Uma história cheia de risco, de muito amor e, claro, da construção de um grande sonho. É a jornada da Vanessa e do Stefan, um casal que teve o futuro testado, mas que provou que a união deles era mais forte que qualquer desafio. Tudo começa com essa pergunta que ficava no ar, pairando sobre o casal. A alegria da primeira gravidez da Vanessa, ela vinha com uma sombra, sabe? Uma preocupação que vinha lá de trás, da infância dela. Uma condição antiga que tinha o poder de colocar tudo em risco. E o grande desafio tinha nome: febre reumática, uma doença que tinha incomodado a Vanessa no passado. Os médicos sabiam bem que a gravidez já é uma sobrecarga para o coração, e para um coração com possíveis sequelas como um sopro ou estenose mitral, a vigilância tinha que ser constante. Vamos tentar imaginar a cena. Num momento que deveria ser só de alegria, cada consulta médica era carregada de ansiedade. O casal seguiu para Natal à risca, claro, mas a preocupação com o coração da Vanessa estava sempre ali, lembrando que não só um, mas 2 futuros dependiam daquele músculo tão resiliente. E para a gente entender de onde vinha a força que eles mostraram nesse momento tão delicado, é essencial voltar no tempo. Voltar lá para o comecinho, para o exato momento em que os caminhos deles se cruzaram. E aqui a gente entra na seção que dá nome a esse capítulo. Encontro de destinos. Porque, afinal, como é que a Vanessa e o Stefan se conheceram? Onde foi que essa aliança toda começou a se formar? Olha, os mundos deles eram bem diferentes. A Vanessa, se recuperando de uma baita dor de garganta, estava lá, ajudando a organizar uma festa da igreja. E o Stefan, um jovem caminhoneiro, gente boa, de coração generoso, que parou por ali quase que por acaso. Ele bateu o olho nela e admirou aquela força. Ela se encantou com a gentileza e o espírito aventureiro dele. E nesse encontro tão improvável, a conexão foi imediata. E o que começou ali, floresceu. O Stefan sempre dava um jeito de, no meio de suas viagens, voltar para vê-la. Anos depois, o pedido de casamento aconteceu. De um jeito simples, sabe? Mas inesquecível.
E a união foi selada numa cerimônia pequena, super emocionante, na cidade natal dela, só com as pessoas que eles mais amavam por perto. Os primeiros anos de casados foram assim, de pura tranquilidade, de muita felicidade. Aquela preocupação antiga com a saúde da Vanessa parecia ter ficado completamente para trás. A vida seguia seu curso natural, cheia de novas experiências e um companheirismo que só se fortalecia. O passado estava lá, quietinho no lugar dele. Agora, a gente volta para o presente da história, para a gravidez. É exatamente nesse momento de tensão que o Stefan, passando a mão na barriga da Vanessa, solta essa frase. E isso é muito mais que um incentivo. É uma declaração de fé absoluta na força da esposa. Foi um ponto de virada que acalmou o coração dos dois. E qual foi o resultado de toda aquela apreensão, de toda aquela preocupação? 0. Exatamente. 0 complicações. O parto foi tranquilo e a Sara nasceu super saudável, trazendo uma alegria que não cabia no peito e um alívio profundo. A preocupação que assombrou eles por meses simplesmente se dissipou na hora que eles seguraram a filha nos braços. Com a saúde de Vanessa estável, a família em harmonia, um novo sonho começou a tomar forma. A Vanessa sentiu que era hora de ir atrás de uma ambição pessoal, abrir o próprio negócio, um supermercado na cidade. Mas esse não era um sonho só dela. Não mesmo. Foi um projeto de família. A Vanessa assumiu a liderança com o apoio incondicional do Stefan, claro. Os pais dela cuidaram da administração e a irmã das operações do dia a dia. Uma equipe de verdade, todo mundo unido por um mesmo objetivo. E então, chegamos ao grande momento, ao clímax dessa jornada. A inauguração do supermercado não foi só a abertura de uma loja. Foi um evento que marcou a cidade e a família para sempre. Foi um verdadeiro acontecimento na cidade, sabe? Uma inauguração que simplesmente parou tudo e atraiu todo mundo. Com isso, a família se tornou um símbolo de esforço, de visão e ganhou um novo prestígio ali na comunidade. O segredo de tudo, um trabalho muito sério, focado em qualidade e no atendimento que a cidade nunca tinha visto antes. Com essa base tão sólida, o sucesso foi imediato. O negócio virou um ponto de referência na região toda. E aquele sonho se transformou numa empresa próspera, que enriqueceu não só a família, mas a comunidade inteira. Mas o mais importante de tudo, e este slide mostra isso muito bem, é que o sucesso nos negócios nunca tirou o foco das prioridades dela. A Vanessa conseguiu equilibrar com maestria a liderança do supermercado com seu papel de mãe e de esposa. A Sara continuou sendo sua maior alegria e o Stefan, seu parceiro inseparável. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A história deles nos mostra o que é possível quando elementos tão poderosos como o amor, o risco de um desafio de saúde e a ambição de construir algo novo se juntam com a parceria certa. A resposta parece estar no resultado que eles alcançaram juntos. E a conclusão é essa: enfrentando cada desafio com muito amor e união, a vida da Vanessa e de sua família finalmente encontrou um equilíbrio perfeito. O supermercado prosperava, a família estava unida e o futuro, que antes parecia tão incerto, agora era brilhante. Uma prova de que juntos eles podiam superar qualquer coisa. Sabe, a vida, ela não costuma virar de cabeça para baixo com um grande estrondo, né? É mais como um sussurro, uma mensagem bem sutil que o nosso próprio corpo envia, sabe? Um sinal de que tem alguma coisa acontecendo lá dentro. E é nesse sussurro que a nossa análise de hoje começa. E essa frase, olha, ela é o centro de tudo. É sobre aquela pulga atrás da orelha, aquela voz lá no fundo que a gente tenta ignorar, mas que fica martelando que a normalidade do dia a dia talvez seja só uma fachada. É exatamente nesse ponto que a jornada da Vanessa começa a se desenrolar. Então vamos lá, vamos entender essa história. Aos 37 anos, a vida da Vanessa era aquela correria que muita gente conhece. Trabalho, casa, família. Então, quando as primeiras mudanças no corpo apareceram, foi fácil botar a culpa no que ela mesma chamava de peso das responsabilidades. Só que esse inimigo interno, ele não ia ficar quieto por muito tempo, não. Pois é, o que antes era só de vez em quando, de repente virou rotina. Imagina só, era como se o corpo dela estivesse correndo uma maratona, só que uma maratona invisível, sem linha de chegada. O coração disparava do nada, mesmo nos momentos de calma. O cansaço era uma coisa que pesava, que deixava ela quase sem ar. Aquela certeza de que algo estava muito errado só crescia. Vamos dar uma olhada de perto nesses sintomas?
Primeiro, o coração que acelerava. Era uma palpitação que vinha de repente, sem controle nenhum. Uma bagunça interna que podia acontecer em qualquer lugar a qualquer hora. Depois vinha a fadiga. E não era aquele cansaço normal de um dia cheio, sabe? Era uma exaustão profunda que parecia drenar toda a energia e deixar ela no limite. E, para completar, a fraqueza. Uma sensação que ela nunca tinha tido antes, uma coisa estranha no corpo que fazia ela se sentir vulnerável e totalmente confusa. E chega uma hora que o silêncio fica pesado demais, né? Tentar levar essa luta em segredo já não era mais uma opção. Chegou a hora de confessar, de botar o medo pra fora em palavras. Um momento decisivo estava para acontecer. E foi numa noite, já exausta, que ela finalmente abriu o jogo com o marido, o Stefan. Com essas palavras, a batalha que até então era só dela, passou a ser dos dois. E ali, a decisão de procurar ajuda finalmente foi tomada. No dia seguinte, lá foram eles para um posto de saúde. E quem atende? Um médico jovem, recém-formado, mas muito atento. E ele se tornou a primeira pessoa a conseguir dar um nome para aquele inimigo invisível da Vanessa. A primeira pergunta do médico. Nossa, deve ter sido um choque no silêncio daquela sala. Um sopro no coração. Era a primeira peça de um quebra-cabeça que a Vanessa nem sabia que estava tentando montar. E aqui vem a segunda pergunta, que é muito interessante. O médico usa um termo antigo, reumatismo no sangue. E essa expressão acende uma memória quase apagada lá da infância da Vanessa, conectando o presente dela com um passado que parecia muito distante. Então, para a gente entender bem, aquele tal de reumatismo no sangue era, na verdade, a febre reumática, uma doença que muitas vezes, décadas depois, pode deixar cicatrizes nas válvulas do coração, e aí bagunça todo o fluxo de sangue no corpo. E, de repente, tudo aquilo que a Vanessa sentia começou a ter nome. A falta de ar ao fazer esforço, o fluxo de sangue que não estava certo, o risco de algo bem mais grave como um edema pulmonar, aquele cansaço todo, as arritmias, tudo se encaixou de um jeito assustadoramente lógico. Com tudo isso na mesa, só sobrava uma pergunta, né? A mais difícil de todas. A resposta do médico foi bem direta. Sim, podia piorar. E muito. A corrida para encontrar um especialista tinha acabado de começar. E é bem aqui que a história, que já estava tensa, ganha um toque de surreal, de absurdo. Com a urgência desse diagnóstico grave, a Vanessa ligou para o consultório do tal especialista. O que aconteceu em seguida foi uma cena de puro e desesperador nonsense. Pensa só na cena. De um lado da linha está a Vanessa, lutando pela vida. Do outro, a Alcilene, a recepcionista, só começando mais um dia normal de trabalho. Duas realidades completamente diferentes prestes a colidir de um jeito inacreditável. Quando a Alcilene ouve o nome Vanessa, ela entra em pânico, mas pelo motivo completamente errado. Ela acha que está falando com a esposa do médico e começa a fazer um monte de perguntas sobre um tal de Davi. A confusão é simplesmente total. Imagina a cabeça da Vanessa. Ela mal consegue processar a gravidade da própria situação e, de repente, se vê no meio dessa conversa paralela, totalmente sem pé nem cabeça. A urgência dela se perdeu completamente num mal-entendido bizarro. E quando a confusão toda finalmente passa, vem o balde de água fria. A primeira consulta disponível era para dali a 3 meses. 3 meses. Para um coração que estava numa contagem regressiva, isso era uma eternidade. Mas sabe como é, né? Às vezes, quando parece que não tem mais saída, alguma coisa acontece. O desespero daquela espera toda estava prestes a se transformar numa verdadeira corrida contra o relógio. Um salto de fé. Apenas algumas horas depois da primeira ligação, o telefone tocou de novo. Era a Alcilene. Tinha acontecido uma desistência e abriu uma vaga para aquela mesma tarde. Era uma chance. A única chance. E a resposta da Vanessa foi imediata. Com certeza, estamos a caminho. E foi exatamente o que aconteceu. Sem nem pensar 2 vezes, a família se mobilizou. O Stefan largou tudo o que estava fazendo, encontrou com ela e juntos eles pegaram a estrada. Rumo a Linhares, rumo ao desconhecido, movidos pela esperança. Essa história, que começa com o corpo sussurrando um aviso, acaba deixando a gente com uma pergunta, né? Nesses momentos de maior incerteza, quando o futuro parece uma estrada escura, o que faz a gente acelerar em vez de frear? Será que é a força da família, a esperança, ou é simplesmente aquela teimosia de lutar por mais um dia
Sabe, toda grande operação, ela começa com um alvo. Mas e se esse alvo não for um banco, nem um cofre cheio de dinheiro, mas um coração humano? E se a missão, em vez de roubar, for salvar? Pois é, essa é a anatomia de uma operação de vida ou morte. A resposta é surpreendente, porque o planejamento, a precisão, a escolha da equipe de elite, olha, tudo isso se parece, e muito, com um plano super meticuloso para um daqueles grandes assaltos de cinema. Só que aqui o prêmio é uma vida. E o risco? Bom, o risco é absoluto. A nossa história começa com a Vanessa e com o arquiteto desse plano todo, o Dr. Dário. E a primeira pista, sabe, o primeiro sinal de que algo estava muito errado, não foi uma explosão, não, foi um som quase imperceptível. Pensa na cena, um consultório silencioso, um exame de rotina, daqueles normais. O Dr. Dário aproxima o estetoscópio do peito da paciente e ele ouve. Ouve algo que quebra aquela sinfonia perfeita do coração batendo, um som diferente, anômalo. É isso, um sussurro. O sussurro que, basicamente, denunciava o alvo. A Vanessa não chegou ali do nada, né? O corpo dela já vinha dando sinais. Cansaço extremo, falta de ar, o coração disparado. Sintomas que, quando a gente junta com o histórico de febre reumática que ela teve na infância, formavam ali o dossiê inicial de toda essa missão. E tá aqui o que ele descobriu, esse tal de sopro anômalo. Pensa nisso como se fosse uma falha na segurança do sistema, sabe? Uma irregularidade bem sutil, mas que para um especialista, esse é um alarme estridente. É o ponto de partida de toda a investigação. Ok, com a primeira pista em mãos, o plano avança para a fase de reconhecimento. Agora é preciso obter informações precisas sobre o alvo. Chegou a hora de mandar um especialista para a sala escura. O Dr. Dário precisa de olhos lá dentro. Então, ele aciona o Dr. Juliano, um dos melhores no que faz para uma missão urgente, um ecocardiograma. A meta, conseguir uma imagem nítida do que, afinal de contas, está acontecendo dentro do coração da Vanessa. Agora vamos imaginar essa cena juntos. A sala escura, sabe? O único som que se ouve é o pulsar da máquina. Um som meio rítmico, mas ao mesmo tempo perturbador. A Vanessa está ali deitada, ansiosa, claro, e o Dr. Juliano, super focado, passa o aparelho no peito dela em silêncio, um silêncio absoluto. O rosto dele não entrega nada, sabe? Impassível. E, cara, cada segundo nesse silêncio só aumenta a angústia no ar. E então o relatório chega. O alvo é identificado, uma insuficiência mitral grave com estenose. Traduzindo, a situação era bem mais séria do que se imaginava. Uma válvula essencial do coração está falhando feio, comprometendo o sistema todo e colocando uma pressão gigantesca no coração e nos pulmões. E a conclusão do Dr. Dário é essa aí. Fria, lógica, inegociável. Não tem plano B. Quando um mecanismo falha, ele precisa ser consertado de forma mecânica. A operação, portanto, é a única saída. Com a missão autorizada, chegou a hora de detalhar o plano de execução. O projeto minucioso do que está por vir. E é aqui que o plano fica fascinante, porque ele é descrito com a precisão de um grande assalto. Olha só. Passo 1, a infiltração. É a incisão para acessar o campo. Passo 2, acesso ao cofre. O osso externo é aberto, expondo o coração. Aí vem o passo 3, desativar o sistema. O coração para de bater e o sangue é desviado para uma máquina. Passo 4, a troca. A válvula doente sai, uma prótese nova entra. E por fim, o passo 5, a fuga. O coração é reiniciado, o cofre é fechado com fios de aço e a recuperação começa. É, impressionante, né? Bem, nenhum plano, por melhor que seja, funciona sem a equipe certa. E para essa missão aqui, só a elite foi convocada. Essa frase do Dr. Dário diz absolutamente tudo. Isso não é só uma recomendação, é o selo máximo de confiança. Ele está colocando nas mãos dessa equipe o que ele teria de mais precioso. Ou seja, as apostas não poderiam ser mais altas. E na linha de frente, a gente tem essa dupla principal. De um lado, o Dr. Gabriel, o operador, jovem, cheio de energia, quase eufórico com o desafio. Do outro, o Dr. Flávio, o veterano, experiente, sereno, calmo, a combinação perfeita de ímpeto e sabedoria. E essa pergunta feita assim de supetão pelo Dr. Gabriel para Vanessa revela tudo sobre o entusiasmo dele, um entusiasmo quase bélico. É uma brincadeira que carrega a verdade de alguém que está pronto, ansioso para entrar em ação, para executar o plano. O plano está traçado, a equipe montada, mas agora a contagem regressiva começa e o foco se volta para o peso emocional gigantesco que tudo isso carrega.
A viagem de volta para casa, que deveria ser um alívio, é o contrário. O silêncio dentro do carro é pesado, denso. A adrenalina do diagnóstico vai embora e dá lugar para a ansiedade crua, para as dúvidas que começam a aparecer. Isso aqui ilustra de forma brilhante o que está realmente em jogo. Não é só uma válvula do coração. É o supermercado, a rotina, é a filha Sara, é a recuperação numa cidade pequena, longe de grandes recursos. É o medo do que pode dar errado. As preocupações são, ao mesmo tempo, banais e existenciais. E a nossa análise para exatamente aqui, com essa pergunta que fica ecoando a mais forte de todas. Porque o que está em jogo, a gente percebe, não é só a vida da Vanessa. É o futuro de uma família inteira. O plano está traçado, a equipe está a postos, mas para eles, para a família, a verdadeira contagem regressiva, aquela cheia de ansiedade, está só começando. E a pergunta que fica no ar é a mais humana, a mais terrível de todas. E se? Sabe, tem histórias que mostram pra gente que as maiores batalhas da vida às vezes acontecem em mais de um lugar ao mesmo tempo. A de hoje é exatamente assim. A gente vai mergulhar na história de duas tempestades que se encontraram. Uma que tomava conta de um país inteiro e a outra que se formava dentro do coração de uma única pessoa. Pra gente se situar, o palco é o Brasil, em maio de 2018. Era um momento bem complicado. Um período de muita instabilidade, sabe? Onde o ar parecia pesado de tanta incerteza e tensão. Olha, o país estava literalmente parado. Uma greve gigantesca de caminhoneiros simplesmente travou tudo. Isso gerou um desabastecimento geral. Filas enormes em postos de gasolina, prateleiras vazias nos supermercados. Para piorar, o clima político era péssimo. E no meio de tudo isso, a notícia trágica do desabamento de um prédio em São Paulo. Era o retrato de um país que chegou no seu limite. E aí, no meio desse caos todo, uma prece. Uma prece desesperada, muito íntima. Era a Vanessa, uma mãe que não pedia pelo destino do país, mas pela chance de continuar viva para ver a filha crescer. A tempestade lá fora encontrava um eco perfeito na batalha que ela travava por dentro. E é aqui, nessa primeira parte, que a gente vai ver como esses dois mundos tão diferentes acabaram se chocando. A luta da Vanessa, se preparando para uma cirurgia cardíaca de altíssimo risco, acontecia bem no momento em que a estrutura do país inteiro parecia que ia desmoronar. Enquanto a Vanessa e a família dela começavam toda aquela jornada intensa de exames pré-operatórios, claro, o medo era uma presença constante. Mas a força espiritual dela era tipo uma âncora que a mantinha firme. Todo santo dia, às 4 da manhã, ela tirava um tempo para orar, fortalecendo a fé para o que vinha pela frente. Agora, do ponto de vista médico, o que estava em jogo era imenso. O Dr. Flávio, um dos cirurgiões, sabia que uma cirurgia cardíaca complexa como essa precisava de muito, mas muito sangue estocado. O procedimento ia ser longo e a equipe tinha que estar pronta para qualquer coisa que pudesse acontecer. A segurança da paciente dependia totalmente disso. E aqui que a história dá uma virada. Diante da crise do país e da crise pessoal da Vanessa, uma terceira força entra em cena: a comunidade. A solidariedade aparece como um remédio poderoso contra todo aquele medo e divisão. Pois é, enquanto os jornais só mostravam um país quebrado, fragmentado, uma coisa muito diferente estava acontecendo numa cidadezinha. Tudo em resposta a um único pedido de ajuda. A resposta ao pedido de doação de sangue foi... nossa! Foi uma coisa de arrepiar, de tão avassaladora. Amigos, vizinhos, gente que mal conhecia a Vanessa, todo mundo se mobilizou. O Hemocentro viu os estoques subirem muito rápido, garantindo não só a cirurgia dela, mas a de muitos outros pacientes também. Esse momento aqui resume tudo, né? O Stefan, marido da Vanessa, quando viu aquela multidão de gente que apareceu para doar sangue, ficou muito emocionado. As palavras dele mostram que aquela mobilização não era só sobre bolsas de sangue, era sobre amor, sobre uma comunidade inteira dizendo: a gente tá aqui com você. Agora a gente vai avançar para dentro do hospital. Se o mundo lá fora era o caos da tempestade, o hospital era o olho do furacão. Um lugar de calma, de ordem, de foco absoluto. Uma verdadeira fortaleza da medicina. O processo de internação da Vanessa foi super metódico, super tranquilo. Cada passo, desde a chegada na enfermaria até a checagem final dos exames, foi feito com um profissionalismo que contrastava brutalmente com a desordem que estava no país. O ambiente era limpo, organizado, tudo no lugar. E essa frase do Dr. Gabriel, da equipe do coração, resume bem o clima. A equipe passava uma confiança, uma segurança. Eles não estavam só tratando um problema médico. Eles estavam cuidando de uma pessoa com uma dedicação total
para garantir que tudo corresse da melhor maneira possível. O cuidado ia muito além da técnica, sabe? A enfermeira Camille chegou a compartilhar a própria experiência, criando uma conexão humana ali muito forte. Essa empatia genuína da equipe de enfermagem foi tão importante quanto a habilidade dos cirurgiões. Ofereceu um alívio que remédio nenhum conseguiria dar. E assim a gente chega no ato final. A noite anterior, toda a preparação e a contagem regressiva para aquele momento decisivo. 7 horas da manhã. A hora da verdade. Pensa só, de um lado, o Dr. Dário, um dos médicos, lendo as notícias e vendo um bombardeio de desastres, crise, corrupção. Do outro, a realidade que esperava por ele. O silêncio focado de uma sala de cirurgia com uma equipe inteira unida por uma única e sagrada missão: salvar uma vida. Eram 2 universos totalmente diferentes. A sala de cirurgia é descrita quase como um santuário. Um ambiente de altíssima tecnologia, totalmente estéril, controlado. Equipamentos como a máquina de circulação extracorpórea, luzes de LED, microscópios, tudo pensado para máxima precisão. E a equipe funcionando em sincronia perfeita, com foco total em um único ponto: o coração do paciente. E a equipe toda paramentada, focada, a imagem é perfeita, eles pareciam um grupo de astronautas. Isso captura a seriedade, a precisão e aquela sensação de que eles estavam prestes a embarcar numa missão em outro mundo, bem longe de todo o caos aqui da Terra. Então, o momento. Com uma precisão cirúrgica, o relógio na parede marca 7 horas. A anestesia começa a fazer efeito. A equipe está a postos. A cirurgia vai começar. E é exatamente aqui que a narrativa nos deixa. Nesse momento de tensão e expectativa máximas. Essa história toda deixa a gente com uma pergunta fundamental, né? No meio do caos coletivo e das nossas batalhas pessoais, de onde é que a gente tira a força? Vem da fé, da comunidade ou daquela calma, daquela precisão que a gente só encontra no olho do furacão? A resposta talvez esteja na combinação de tudo isso. Hoje, a gente vai mergulhar numa história que, olha, é de tirar o fôlego. Uma história onde a vida e a morte estão literalmente separadas por uma parede. Pense nisso por um instante. A esperança está ali, ao alcance da mão. O momento pelo qual todo mundo lutou está prestes a acontecer. Mas o destino parece ter outros planos. Essa frase, ela joga a gente direto no olho do furacão, sabe? Aqui não estamos falando de medicina calculada, calma. É sobre instinto puro. É um thriller médico visceral onde a razão dá lugar à reação e cada segundo se torna uma batalha pela vida. Então vamos direto para esse momento do colapso. Para a gente entender de verdade como essa corrida contra a morte começou, a gente precisa focar em uma fatídica meia hora. Eram 1h30 da tarde. O transplante que salvaria uma vida estava agendado para as 2 horas. E então, o impensável. A máquina, que era a ponte para a vida, a ECMO, falha de um jeito catastrófico. Coágulos de sangue bloqueiam um sistema inteiro, causando uma embolia pulmonar massiva. A partir daí, o relógio começa a correr de uma forma brutal. Mas para sentir o peso real dessa catástrofe, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Precisamos entender a jornada que levou até esse exato momento. A longa e angustiante espera por um milagre. Essa é a Vanessa. A vida dela estava por um fio, suspensa ali no leito 07, completamente dependente da tecnologia, enquanto a família rezava, dia e noite, por um coração compatível. Então, o que é essa tal de máquina? A ECMO, como a gente vê aqui, é basicamente um pulmão e um coração do lado de fora do corpo. Ela oxigena o sangue e devolve, dando um descanso vital para os órgãos da pessoa. Para Vanessa, era a tecnologia mais avançada mantendo-a viva, sua única ponte para o futuro. Então, no meio dessa espera tensa, acontece uma coincidência tão improvável que parece até roteiro de filme. O milagre em potencial estava muito mais perto do que qualquer um poderia sonhar. A cena é a mais comum possível. 2 médicos, Dr. Dário e Dr. Sandro, almoçando juntos. Um momento de calma, uma conversa casual que estava prestes a se tornar o evento mais importante da carreira deles. E aqui está a virada de roteiro. O Dr. Dário desabafa sobre o caso da Vanessa e as palavras do Dr. Sandro são elétricas. A resposta para as preces de uma família inteira estava literalmente do outro lado da parede. O que a gente vê aqui é a outra face, a face trágica dessa história. O doador em potencial era um menino, um garoto de apenas 17 anos, vítima de um acidente terrível. Com um prognóstico gravíssimo, a equipe médica já considerava a possibilidade de morte encefálica. A esperança para uma vida estava nascendo da tragédia de outra. Mas ter um doador em potencial não era o fim da história.
Era o começo do desafio mais delicado de todos: conseguir a autorização da família, uma decisão que envolvia dor, medo e fé. E o ponto crucial é este. O avô do jovem, seu guardião legal, era um homem simples, com suas crenças. Para ele, a ideia de doar os órgãos do neto era inconcebível, nascida não da falta de compaixão, mas de um medo profundo do desconhecido. Para essa missão foi escolhido um médico especial, o Dr. Rodrigo Tardim. Isso é uma lição fundamental. Em momentos de crise extrema, a habilidade de comunicação e a empatia de um médico se tornam tão vitais quanto qualquer cirurgia. A vida de Vanessa dependia de palavras. A abordagem do Dr. Rodrigo foi direta, mas mergulhada em compaixão. Ele não tentou amenizar a realidade brutal. Pelo contrário, ele apresentou a verdade e, em seguida, uma oportunidade: transformar a maior das dores em um legado de vida. E este apelo ilustra perfeitamente a estratégia dele. Ele não falou de ciência, falou de empatia. Ele pediu ao avô para olhar além da sua própria dor e enxergar a chance de poupar outras famílias do mesmo sofrimento. Um ato de amor para transcender a tragédia. A resposta do avô é de partir o coração. Ela revela a luta interna dele, o amor profundo pelo neto e o conflito entre a perda física e a preservação do espírito do menino. Aquela conversa mudou tudo. E o que se seguiu foi uma convergência quase milagrosa, onde a ciência e a compaixão humana se alinharam de uma forma perfeita e improvável. 5 da tarde. 2 notícias chegam quase ao mesmo tempo. A primeira, científica. O painel imunológico confirmou uma compatibilidade perfeita, um evento raríssimo. A segunda, humana. O avô, tocado pelas palavras do médico, disse sim. O duplo sim que todos esperavam. E isso nos joga de volta para o presente, de volta ao UTI, ao caos. Com todo esse contexto, agora a gente consegue sentir a dimensão do desespero quando, à meia hora da cirurgia, a máquina de suporte vital da Vanessa entra em colapso. A ironia é de uma crueldade inacreditável. No exato momento em que a vitória parecia certa, o destino lança seu golpe mais duro. A trombose tomou conta do circuito da ECMO, transformando a máquina de salvação em uma armadilha mortal. Não havia tempo para planejar. A equipe agiu por puro instinto. Primeiro passo, arrancar as cânulas, agora inúteis. Segundo, conectar um suporte drástico de circulação extracorpórea, a tal da SEC. A partir daí, a única diretriz era clara: correr para o centro cirúrgico o mais rápido possível. E que corrida! Mais de 30 profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos, se mobilizaram instantaneamente. Títulos e especialidades desapareceram. Eles se tornaram um organismo único, um corredor humano movido a adrenalina com um único objetivo: levar Vanessa para a sala de cirurgia antes que fosse tarde demais. Isso tudo nos deixa com uma pergunta. O milagre foi a conversa entre os amigos? A empatia de um médico? A decisão de um avô? A rara compatibilidade científica? Ou a corrida instintiva de 30 pessoas contra o relógio? Talvez o milagre não seja um evento isolado, mas a improvável e caótica mistura de todos eles. Olha, a gente está prestes a mergulhar numa história com 2 frentes, sabe? De um lado tem uma batalha desesperada pela vida de um paciente na UTI. Do outro, uma batalha de ideias acontecendo bem ali, na mente do médico. E o mais tenso, essas 2 crises, elas estão prestes a colidir. E essa frase resume perfeitamente o que está para acontecer. É uma história de altíssima tensão, daquelas onde a linha que separa o certo, o procedimento padrão e o que precisa ser feito para salvar uma vida, bom, essa linha fica perigosamente borrada. Então, vamos lá. Imagina a cena. 6 da manhã numa UTI. Depois de uma noite daquela, super agitada, a calma finalmente parece ter chegado. Sabe aquele silêncio de hospital que é quase sagrado? Pois é. Mas esse silêncio estava com segundos contados para ser estilhaçado. E o primeiro alarme soa. Uma enfermeira chama o Dr. Dário. O dreno do peito da paciente, do nada, acumula meio litro de sangue. 500 mililitros. Naquele exato momento, toda a calma que existia, puf, evaporou. O Dr. Dário não pensa 2 vezes. Ele já sai disparando ordens uma atrás da outra. É uma corrida frenética. Cada segundo importa. A equipe inteira entra em modo de emergência, tentando descobrir: o que está acontecendo? Será que uma sutura soltou? Um vaso se rompeu? O que é? Chega o primeiro resultado, ecocardiograma, e nada.
absolutamente nada de errado. O coração novo da paciente está batendo que é uma beleza. A resposta, então, não estava ali. E o relógio, claro, continuava correndo. Logo depois, vem o raio-x do tórax. E, de novo, a mesma história. Nenhum sinal de problema, tudo no lugar. O mistério só aumenta. E o pior, a paciente, ela não para de sangrar. Até que, finalmente, o laboratório liga com a resposta. E, nossa, o problema não era mecânico, não era cirúrgico, era metabólico. As plaquetas, sabe? Aquelas que ajudam a estancar o sangue, tinham despencado. E os fatores de coagulação estavam em colapso total. Basicamente, o corpo dela tinha perdido a capacidade de parar o sangramento. E o pior, enquanto essa investigação toda acontecia, o sangramento tinha triplicado. Aquele dreno de meio litro agora marcava 1,5 litro de sangue. A corrida contra o tempo tinha acabado de ficar muito, mas muito mais aterrorizante. Ok, a equipe médica consegue estabilizar os sinais vitais com transfusões, mas o sangramento continua. Mais devagar, é verdade, mas persistente. Então, numa reunião de emergência, surge uma ideia ousada, uma última cartada. Só que entre a solução e a paciente tinha um obstáculo gigantesco: a burocracia. E a ideia era essa: usar o complexo protrombínico. Pensa num remédio superpotente, caríssimo e mega controlado. Geralmente é usado só para hemofílicos em sangramentos graves. Era, de fato, a última esperança. Uma aposta de alto risco, mas a única que eles tinham. Só que a resposta do centro de transfusão veio como um soco no estômago. Rápida, fria e final. Não é possível. Por quê? Porque as transfusões que eles deram para estabilizar a paciente já tinham corrigido os exames no papel. Então, tecnicamente, para a burocracia, não tinha mais justificativa. A equipe ficou ali de mãos completamente atadas. E bem nesse momento, quando tudo parecia perdido, sem saída, a porta da UTI se abre. E quem entra por ela é, sem exagero, uma verdadeira força da natureza. Alguém que ia simplesmente rasgar o manual e mudar as regras do jogo. Era a doutora Alessandra, uma infectologista. E a imagem dela já era um choque. Ela chega na UTI de roupa de ginástica, com o jaleco jogado por cima, sabe? E com uma energia, um sorriso, que simplesmente não combinava com a tensão que pairava no ar. Era um contraste absurdo. O pessoal explica tudo para ela. A situação da paciente, o muro da burocracia, a recusa do remédio. Ela ouve tudo sem hesitar. E aí, com o sorriso de quem sabe o que faz, ela solta só 2 palavrinhas, mas que mudaram tudo. Deixa comigo. E ela não perdeu tempo com telefone, com e-mail, nada disso. Ela simplesmente adiou a corrida dela, pegou o carro e foi direto para o centro de hemofilia. Chegando lá, ouviu o mesmo não da burocracia. E o que ela fez? Assumiu a responsabilidade. Foi até o armário, abriu, pegou os frascos do remédio e foi embora. Simples assim. Pouco tempo depois, lá estava ela de volta na UTI, ainda ofegante, com o remédio na mão. E assim que a medicação foi aplicada na paciente, aconteceu. O sangramento, que parecia que nunca ia parar, parou. Acabou. O corpo da paciente finalmente encontrou o equilíbrio. Bom, com a crise médica resolvida, a poeira baixando, aquela atitude ousada da doutora Alessandra acabou acendendo uma faísca na mente do Dr. Dário. Fez ele viajar para um outro tipo de conflito, sabe? Uma batalha interna sobre os próprios ideais. E sobre o que, afinal, significa ser um herói. Ele começou a pensar na própria juventude. Como tanta gente, ele também foi seduzido por ideais revolucionários, por aquelas figuras que prometiam um mundo mais justo, mais igual. E essa famosa citação, que é atribuída a um monte de gente, resume bem essa jornada. O grande ídolo da juventude dele era Che Guevara. Ele ficou fascinado com aquela imagem do médico aventureiro, sabe? Principalmente aquela cena famosa do Che atravessando um rio para cuidar de pacientes com hanseníase. Só que, com o tempo, com a maturidade, veio a realidade e a dura verdade. Aquele mesmo homem era responsável por centenas e centenas de execuções. E essa descoberta foi um choque, foi devastadora. O Dr. Dário percebeu que aquela imagem de herói que ele tanto admirava era, na verdade, uma construção, uma espécie de marketing revolucionário para atrair jovens idealistas, como ele mesmo tinha sido. Ele viu o abismo que existia entre o discurso de compaixão e a prática da tirania e entendeu o perigo de seguir uma ideologia de olhos fechados. E assim as 2 batalhas que a gente viu no início chegam ao fim. A atitude da doutora Alessandra salvou uma vida, ali, no presente. Ao mesmo tempo, a dolorosa revisão do passado transformou completamente a visão de mundo do Dr. Dário para o futuro. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Essa jornada de se desiludir com o ídolo
É, de certa forma, uma jornada de amadurecimento. Mas aí fica a pergunta no ar: quando a imagem de um herói que a gente admira se quebra em 1000 pedaços, o que a gente coloca no lugar? Olá! O que acontece quando uma equipe médica faz um verdadeiro milagre, mas a burocracia, de repente, ameaça colocar tudo a perder? Essa história que a gente vai ver agora. Uma história de bastidores da medicina sobre uma luta de altíssimo risco pela honra, por uma paciente e, no fundo, pela alma de um hospital. A gente já começa no meio do caos, com essa declaração explosiva do Dr. Flávio. Dá pra sentir a tensão no ar, né? Essa frase já define o tom do confronto e está prestes a acontecer. E olha, isso aqui não é uma discussão médica qualquer, não. É uma verdadeira batalha de princípios. Então, o primeiro palco desse conflito é o próprio hospital. É lá dentro que tudo começa a ferver, tudo por causa de uma ordem totalmente inesperada que caiu como uma bomba no colo da equipe. Vamos tentar imaginar a cena. Estão ali os doutores Santucci, Everaldo, Flávio e Gabriel numa sala. Eles estão incrédulos. Acabaram de ouvir uma notícia chocante dos administradores do hospital. O que era para ser uma reunião de rotina, sabe, uma formalidade, virou um campo de batalha. E o Dr. Flávio, indignado, simplesmente levanta e sai bater na porta. E aqui está o ponto central de toda essa história. O antagonista, o vilão, ele não é uma pessoa, não tem nome, não tem rosto. O inimigo aqui é algo impessoal. É uma rede de regras, de protocolos, de decisões que vem lá de cima. O inimigo, nesse caso, é o sistema. E essa é a arma do inimigo, uma carta, um documento oficial. Basicamente, a carta diz que, como a emergência já passou, o protocolo manda que a paciente termine o tratamento no Centro Oficial de Transplantes. Para a equipe que salvou a vida dela, bem, foi um balde de água fria. E aí a gente chega no impasse. De um lado, a gente tem a honra da equipe, o compromisso deles. Eles viveram um milagre com a Vanessa e sentiam que era dever deles ir até o fim, fechar aquele ciclo. Do outro lado, a frieza de um protocolo. Uma regra que ignora completamente o fator humano da coisa toda. E a ameaça era bem real, viu? Não era blefe. Os gestores do hospital foram diretos. Se a transferência não rolar, o hospital pode perder verbas essenciais. Grana para pagar salário, para manter outra UTI funcionando. De repente, a briga não era mais sobre orgulho. Era sobre a sobrevivência financeira do hospital e o emprego de muita gente. Agora, para entender o tamanho dessa frustração, a gente precisa olhar para fora do hospital. Porque enquanto essa batalha acontecia lá dentro, o Brasil inteiro estava em ebulição. A revolta daquela equipe médica era, na verdade, um eco do que uma nação inteira sentia em 2018. Imagina só o Dr. Dário. Depois de passar dias completamente imerso no caso da Vanessa, sem tempo para nada, ele finalmente chega em casa e liga a televisão. E o que ele vê? Um país fervendo, com uma mudança política enorme batendo na porta. Era um espelho perfeito da agitação que ele mesmo estava vivendo nos corredores do hospital. E os números mostravam bem essa agitação toda. As notícias de abril daquele ano davam conta do cenário eleitoral. Mesmo preso, o ex-presidente Lula ainda liderava as pesquisas. Mas, ao mesmo tempo, Jair Bolsonaro vinha crescendo com muita força, com a promessa de quebrar o sistema. Era um país claramente dividido, buscando algum tipo de transformação. E essa vontade de transformação era alimentada por vários lados, né? Tinha a Operação Lava Jato, expondo a corrupção, e, ao mesmo tempo, figuras como Olavo de Carvalho, movimentos como o MBL e novas mídias como o Brasil Paralelo e o Antagonista ganhavam muita força, moldando um discurso novo e questionando tudo o que estava estabelecido. E essa pergunta ajuda a gente a conectar tudo. Aquela revolta da equipe médica contra um protocolo, uma regra fria, não era um caso isolado. Era um retrato em miniatura da frustração do Brasil inteiro com um sistema que, na visão de muita gente, parecia quebrado, ineficiente e desumano. Agora a gente volta para o coração da história, as pessoas. Porque, no fim das contas, toda decisão burocrática, por mais fria que seja, tem um impacto direto na vida de alguém. Essas foram as palavras da própria Vanessa quando soube da transferência. E elas mostram o medo, a confusão dela. Ela tinha criado um laço de confiança total com aquela equipe. Para ela, a decisão não fazia o menor sentido. A lógica do protocolo não era, nem de longe, a lógica da sua recuperação. E no meio de toda essa frustração, acontece um momento agridoce, de reconhecimento. O Dr. Dário liga para o hospital de destino para passar o caso.
E a reação do médico de lá é de puro espanto, de admiração. Caramba, vocês fizeram um milagre. É uma validação do trabalho incrível que eles fizeram, mesmo sendo forçados a abrir mão da paciente. E o dia chegou, 31 de maio de 2018. A equipe tá lá, acompanhando a transferência da Vanessa. E o sentimento no ar é uma mistura, sabe? De um lado, a certeza da missão cumprida, de que eles fizeram o impossível para salvar aquela vida. Mas do outro, uma sensação de perda, de um ciclo que foi quebrado à força. A tensão da batalha agora vai dando lugar ao momento final, um momento mais quieto, mais pessoal, a resolução de uma jornada que foi exaustiva para todo mundo. A adrenalina foi embora. O que ficou foi o cansaço, um cansaço profundo. O Dr. Dário não consegue dormir, ele precisa de um desfecho, de colocar um ponto final naquilo. Então, ele vai até o notebook e abre. Ele abre o arquivo do caso, onde ele anotou tudo, cada detalhe. E então, ele escreve a última linha. Uma nota curta, factual, quase fria. 31 de 5 de 2018. Vanessa é transferida estável. É um contraste brutal com a montanha-russa de emoções dos últimos dias. E com essa última nota, o caso, para ele, está encerrado. Esse ato de registrar o fim, de documentar, traz a paz que ele precisava. Ele salva, fecha o notebook. A batalha acabou. E, finalmente, o sono vem. A história termina aqui, mas deixa essa pergunta no ar. A equipe salvou a vida da Vanessa, um milagre, mas o sistema impôs sua vontade. A paciente foi transferida, se recuperou. Então, quem venceu? Talvez a vitória não seja tão óbvia. E talvez a verdadeira questão seja o preço que se paga para lutar contra um inimigo que nem rosto tem. 2018. Que ano maluco para o Brasil, né? Um ano de extremos. Mas para um homem, numa estradinha escura, a batalha que estava começando não era por uma eleição, não. Era pela própria vida. Essa é uma história sobre cair num abismo e a luta inacreditável para sair de lá. Sabe aquela sensação no ar? Era bem isso. Monteiro, um representante comercial, estava voltando para casa de moto, numa estrada rural. Mais uma noite, mais uma viagem. Só que essa seria diferente. O ar parecia pesado, sabe? Denso, com alguma coisa prestes a acontecer. Então, vamos mergulhar nisso. O que acontece quando o chão literalmente some debaixo dos seus pés? Pois é, para o Monteiro, aquele presságio se tornou uma realidade brutal em uma fração de segundo. A moto sai de controle e arremessa ele no escuro. O impacto é violento. Ele desliza por 300 metros, um arrasto que termina com um estalo seco na coluna. Um som que, para ele, soou como um trovão dentro do próprio corpo. E o instinto é tentar levantar, claro. E aí, é aí que o verdadeiro terror começa. As pernas simplesmente não respondem. Nada. Zero. Ele está paralisado, jogado numa vala, engolido por uma escuridão total, sem celular, sem ninguém. A solidão e o silêncio viram os piores inimigos que alguém pode ter. E olha só, enquanto Monteiro estava enfrentando esse inferno particular, é muito importante a gente lembrar o que estava rolando no país. Para entender a história toda, a gente precisa dar um zoom out, porque o Brasil também vivia o seu próprio caos. 2018 foi, sem exagero, um caldeirão fervendo de tensões. No dia 6 de setembro daquele ano, um evento chocou a nação inteira. O então candidato à presidência, Jair Bolsonaro, levou uma facada no meio de um ato de campanha. O ataque foi seríssimo, com lesões graves e uma hemorragia severa. Ele sobreviveu, claro, mas o atentado virou um ponto de inflexão, sabe? Intensificou a polarização e mudou completamente a dinâmica da corrida presidencial. E é aqui que as duas histórias meio que se tocam. 2018 foi um ano que testou a resiliência em todas as escalas possíveis. A de uma nação que estava ferida pela violência política e a de um homem, quebrado, lutando pela vida no asfalto. Duas batalhas de sobrevivência acontecendo ao mesmo tempo. E essa batalha pessoal nos traz de volta ao Monteiro. Deitado lá na vala, ele consegue avistar uma luzinha bem longe, o brilho de faróis. Uma faísca de esperança. Mas para conseguir chegar até lá, ele ia precisar travar a luta mais visceral da vida dele. É bom a gente sempre lembrar disso. Ele não conseguia andar, não conseguia nem ficar de pé. A única opção era se arrastar. O que a gente vê aqui é mais que um símbolo. Era exatamente o que estava acontecendo dentro do peito do Monteiro. Cada batida do coração era uma vitória, um esforço sobre-humano para continuar, para não desistir. Esse processo foi uma tortura. Metro por metro, ele se arrastou para fora da vala. O chão áspero, a vegetação,
Tudo rasgava a pele dele. A dor era uma coisa de louco, mas o medo de morrer ali, sozinho, esquecido, esse medo era ainda maior. E ele consegue. Ele chega na beira da estrada, exausto, todo ferido, ele espera. E aí vem o segundo golpe. Os carros passam. Alguns até diminuem a velocidade. Vem um homem se arrastando no asfalto e, com medo de ser um assalto, aceleram e vão embora. A indiferença quase acaba com ele. As horas vão passando, o frio, a dor, o desespero. A esperança começa a sumir. Mas como eu disse, em um ano de caos, às vezes o destino dá um jeito de intervir das formas mais malucas que a gente pode imaginar. Pensa bem, depois de tantos carros terem passado direto, por que alguém pararia? Quem seria essa pessoa? Um policial? Um socorrista de plantão? A resposta é muito mais surpreendente. E é aqui que a história dá uma virada de roteiro que parece coisa de filme. Um carro para e o motorista é o Stefan, marido da Vanessa, uma paciente cuja história de superação já era conhecida pela equipe do Dr. Dário. É uma teia de conexões que desafia qualquer lógica. O Stefan estava voltando de uma viagem a trabalho, vê aquela cena e, diferente de todo mundo, percebe na hora a gravidade da coisa. Ele não pensa duas vezes. Liga para o Dr. Dário, que era o médico da esposa dele, e aciona o resgate. Uma rede de coincidências se forma ali, naquele instante, para salvar a vida do Monteiro. O resgate foi só o começo. Para o Monteiro e para outros envolvidos naquela noite, 2018 ia se tornar um marco, mas não de um fim, e sim de novos e poderosos começos. O mais incrível de tudo é essa transformação. O Monteiro sobreviveu, mas a paralisia era uma nova realidade. Só que em vez de se render, ele se reinventou. Aquele homem que se arrastou no asfalto virou para-atleta, lutador de jiu-jitsu, um campeão. Ele deu um novo significado para a própria vida. Enquanto Monteiro estava renascendo para essa nova vida de luta e superação, um outro tipo de vida estava brotando. Lá na casa do Dr. Dário, o médico que recebeu o Monteiro na UTI, uma surpresa durante o jantar. A esposa dele estava grávida. E é assim que 2018 se fecha. Um ano de atentados, de acidentes, de violência e indiferença. Mas, ao mesmo tempo, um ano de resgates improváveis, de transformações que inspiram e da chegada de uma nova vida. Um ano de caos, mas também de milagres. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. Diante da escuridão, seja na política de um país ou numa estrada deserta, parece que existe uma força que a gente não explica, que empurra a gente para a luz. Uma resiliência que prova que, não importa o tamanho da queda, a vida sempre encontra um jeito de continuar. Sabe, a vida pode virar de cabeça para baixo num piscar de olhos. Em 2019, um médico estava comemorando o nascimento da filha. Pouquíssimos meses depois, ele estava lá, lutando pela própria vida, bem no meio de uma pandemia que parou o mundo. Essa é uma história sobre os extremos que um ser humano pode viver, do milagre de uma nova vida à beira da morte e sobre a jornada inacreditável de volta. Pois é, essa é a pergunta que fica martelando no centro dessa história toda. O que segura a gente quando parece que tudo ao redor está desabando? É o que a gente vai descobrir juntos agora. Bom, tudo começa em 2019. Naquela calmaria que a gente nem sabia que vinha antes da tempestade, sabe? Para o Dr. Dário era um tempo de felicidade pura e simples. Um momento que se resumia ao nascimento da segunda filha dele. Mal sabia ele, mal sabíamos todos nós, que o mundo estava prestes a mudar para sempre. Imagina a cena. Esse é o primeiro pensamento dele ao segurar a filha, Mariana. Um momento de pura conexão, de amor. O que ele não imaginava era que essa lembrança, essa imagem, ia ser tipo uma luzinha para ele nos dias mais sombrios que ainda estavam por vir. E o nome dela, Mariana, parecia que resumia tudo, né? Simbolizava uma bênção, um presente de graça que iluminava a vida da família inteira, quase como um farol contra a escuridão que já se aproximava no horizonte. E então, de repente, a realidade meio que racha no meio. De um lado você tem 2019, o nascimento, o cuidado, o amor da família. Do outro, 2020, um mundo em colapso, onde profissionais de saúde como Dário foram jogados numa guerra invisível. E a transição não foi suave não, foi um abismo. E as coisas aconteceram muito, mas muito rápido. O que era só um presságio sombrio, lá no finalzinho de 2019, virou emergência global em janeiro. Chegou março e pronto, o mundo que a gente conhecia não existia mais. O caos
estava instalado. De uma hora para outra, parecia que alguém tinha apertado o botão de mudo do mundo. Cidades que eram super vibrantes viraram cenários de filme de ficção científica. As ruas, antes cheias de vida, agora só tinham um silêncio que chegava a ser assustador. O medo virou uma coisa quase palpável. A incerteza fez todo mundo correr para os supermercados e esvaziar as prateleiras. Era o sinal mais claro de que a crise tinha invadido o nosso dia a dia. Nossa sensação de que tudo estava sob controle. E aí vinha o contraste bizarro. Enquanto o mundo lá fora se esvaziava, os hospitais transbordavam. As UTIs viraram o epicentro da luta pela vida. Para profissionais como o Dr. Dário, essa crise não era uma notícia na TV. Era uma guerra de verdade, travada ali, nos corredores, contra o tempo, contra o desespero e contra um inimigo que ninguém conseguia enxergar. E aí, o impensável acontece. A linha de frente se move. A batalha, que era profissional, se torna brutalmente pessoal. O Dr. Dário, o médico que cuidava dos outros, recebe o diagnóstico: Covid-19. O médico, de repente, era o paciente. A jornada dele começou com 15 dias. Pensa nisso, 15 dias trancado numa cama de UTI, 15 dias que devem ter parecido uma vida inteira. E o perigo era bem real. Dava para medir. 25% de comprometimento do pulmão. Um número frio que, na prática, significava uma coisa bem simples. A vida dele estava por um fio. Essa era a nova realidade dele. Não era mais um médico no controle de tudo. Era um paciente isolado, completamente vulnerável, sendo engolido por aquele silêncio opressor de uma UTI. E o tormento não era só no corpo, sabe? Era um ataque à mente. Era o som constante dos monitores, o eco das sirenes que não saía da cabeça, a dor de estar longe da esposa e dos filhos e, claro, o medo, o tempo todo do que podia acontecer. E aí fica a pergunta: no meio de um inferno desses, como é que se faz para não pirar? De onde uma pessoa tira forças para não se entregar completamente? A resposta, para ele, veio de um lugar inesperado: a tela de um computador. No meio da noite, num ato de pura teimosia contra a doença, ele abriu uma pasta antiga, um projeto chamado Caso Vanessa. E aquilo se tornou a âncora dele. E conforme ele ia digitando, organizando aquelas informações, alguma coisa começou a mudar. Ele não era mais só um número num leito de hospital. Ele estava se reconectando com quem ele era de verdade. Um propósito novo surgiu e com ele um pensamento. Todo esse material dá um livro. Foi ali, sentindo na própria pele a fragilidade, que ele finalmente entendeu o que seus pacientes sempre sentiram. Ele precisou virar um deles para aprender a lidar com a própria vulnerabilidade. A experiência quebrou ele, mas, de certa forma, também o reconstruiu mais forte. Mas a história não acaba aí. Depois da queda em 2020, o ano de 2021 chegou como o ano da redenção. Primeiro com a chegada de mais uma vida, o filho dele, Daniel. E depois, no mesmo ano, um encontro totalmente inesperado fecharia esse ciclo de um jeito surpreendente. E a cena final nos leva de volta para o mesmo lugar, a UTI. Só que agora o Dário está de pé, recuperado, de volta ao trabalho. É quando ele vê a enfermeira Camille e a expressão dela o deixa preocupado. Uma conversa que está prestes a conectar tudo, o passado e o presente, de um jeito que ele nunca poderia imaginar. Ele percebe a aflição no rosto da colega e faz uma pergunta simples, uma pergunta que um médico faz para o outro. Mas essa pergunta estava prestes a revelar a última peça desse quebra-cabeça incrível. E aí vem aquela pausa, a tensão no ar. A enfermeira respira fundo, se preparando para dar uma notícia. Mal sabia ela que as palavras que ela ia dizer iriam ecoar tão fundo na história pessoal do Dário. E com essa frase o círculo se fecha. Vanessa. O mesmo nome do caso que ele usou como tábua de salvação para não se afogar no desespero da UTI. Era a vida, sabe? Seguindo em frente, um lembrete poderoso de que mesmo na escuridão mais profunda, a graça, assim como o nome da filha dele, sempre encontra um jeito de florescer. Sabe quando um dia parece totalmente normal, mas alguma coisa no ar diz que algo terrível vai acontecer? É exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Vamos analisar, passo a passo, como o epílogo de uma história constrói uma tensão que é, olha, de tirar o fôlego e que culmina numa tragédia. Então, para começar, olha só essa primeira página do epílogo. A cena que ela descreve é enganadoramente calma, sabe? Tudo parece no seu devido lugar, a data, a rotininha da manhã, mas a gente já sente, tem alguma coisa ali, sabe? Algo que não se encaixa, mesmo que a gente ainda não saiba bem o que é.
E é aqui que a história começa a nos pegar. A narrativa parte de uma rotina. Um dia comum, como diz ali no subtítulo. Só que sempre tem um mas, né? E esse mas vem através da Sara. É por ela que essa sementinha da inquietação é plantada. Um detalhe assim bem sutil, mas que já muda todo o clima da cena. Olha só que sacada! A história nos dá uma data exata, 11 de fevereiro de 2021. Isso traz tudo para nossa realidade, né? E aí, logo em seguida, vem a menção a um sonho estranho. Isso é o que deixa tudo mais arrepiante, porque não é uma fantasia, é o nosso mundo. Um mundo onde, sim, premonições podem acontecer. E aqui a gente tem um detalhe que é crucial. Não é só o que a Sara fala, mas como ela fala. O texto faz questão de dizer que ela segura a mão do pai, o Stefano, com uma força incomum. Pensa nisso. É um gesto mínimo, mas que carrega um peso enorme. É um medo desesperado, quase infantil, se manifestando ali. E essa sensação ruim, essa inquietação, é quase como algo contagioso, porque agora não é mais só a filha. A mãe, Vanessa, também começa a sentir. O texto ainda nos dá uma informação super importante. Parte do medo da Sara é ficar sozinha com a mãe que é transplantada. Isso adiciona uma camada de vulnerabilidade, sabe? E a sensibilidade da Vanessa para tudo isso vai ser fundamental para a tensão que está só começando a crescer. Ok, vamos avançar um pouco. A história agora pula daquela angústia sutil da manhã para uma tensão que já dá para sentir no ar, sabe? E tudo acontece ali, no coração da casa, a cozinha. A rotina que antes era conforto, agora começa a azedar e se transformar em puro pavor. E aqui está a grande ironia. A cena é de uma normalidade quase dolorosa. Os barulhinhos de casa, sabe? Talher, panela, o lápis da criança no papel. Só que esses sons familiares não trazem paz. Na verdade, eles funcionam como um relógio, uma contagem regressiva para alguma coisa horrível que está prestes a acontecer. Para a gente entender o suspense aqui, a gente precisa falar sobre o ritmo diário. É aquela batida previsível do nosso dia a dia, né? O pai sai, o pai volta, o barulho do caminhão dele chegando é parte dessa música, e é exatamente a quebra desse ritmo, a destruição desse pilar de normalidade, que vai gerar todo o suspense. E pronto, tá aqui. Esse é o primeiro sinal concreto de que o ritmo foi quebrado. O som do caminhão simplesmente não veio. E aquele silêncio que antes podia ser tranquilo, agora se torna um vazio, uma ausência que grita. Esse silêncio que se estica é como um vácuo, né? Ele precisa ser preenchido por alguma coisa. E a narrativa é mestre em nos fazer esperar junto com a Vanessa e a Sara. A nossa ansiedade vai lá em cima. A grande questão é, que som vai finalmente quebrar esse silêncio todo? A resposta, claro, não podia ser outra. É o recurso clássico para trazer notícias que viram um mundo de cabeça para baixo. O toque estridente do telefone rasgando aquela quietude agonizante da casa. E percebe que isso é uma reação totalmente física. O medo deixou de ser só uma premonição, um sentimento. Agora ele está no corpo. O coração dela dispara. É como se o corpo já soubesse que a notícia é ruim, muito antes do cérebro ter tempo de entender qualquer coisa. O que vem agora é uma verdadeira aula de como esticar um momento de impacto. O foco não é nem na notícia em si, mas na reação a ela. Nos segundos cruciais entre ouvir e, de fato, entender o que aconteceu. Olha que genial, a gente não ouve o que é dito no telefone, a gente só vê o efeito das palavras no rosto da Vanessa que começa a se transformar. E o ponto de vista é o da Sara, observando a mãe. Essa escolha é muito mais poderosa porque nos coloca no lugar da criança, tentando decifrar uma tragédia que ela ainda não compreende. E aí vem um segundo silêncio, um silêncio diferente, muito mais profundo. É o silêncio do choque, o silêncio de uma notícia tão terrível que simplesmente paralisa tudo ao redor. E o clímax dessa cena inteira é reduzido a uma única palavra, um único som, baque. É o som do telefone batendo no chão. Mas é mais que isso, né? É o som de um mundo inteiro desabando. É simples, é visceral, é inesquecível. Agora a gente chega na fase final. O choque inicial passou e o que resta é a dura realidade que precisa ser colocada em palavras. É a revelação lenta e dolorosa dos detalhes. Essa cena é de cortar o coração, né? Ela capta perfeitamente o estado de choque. A Vanessa ali, parada, olhando para o nada, e a gente sente a luta dela para encontrar as palavras certas. Como se traduz horror para uma criança. E percebe como a notícia é dada em pedaços, em fragmentos. Filha, seu pai. Cada pausa, cada nova parte da frase obriga a gente junto com a Sara a montar esse quebra-cabeça terrível.
E isso só torna a dor ainda mais aguda, mais real. No fim das contas, o ponto central aqui é como a história usa o silêncio. Ele não é só a falta de barulho, ele é um personagem ativo, carregado de suspense. A gente teve o silêncio da premonição, depois o silêncio da espera e, por fim, o silêncio do choque. E isso faz a gente pensar, né? Quantos silêncios existem antes dos grandes pontos de virada na nossa própria vida? Olá, sabe, hoje vamos mergulhar numa história, uma daquelas bem poderosas que a gente encontra no pós-fácil de um livro escrito por Hélio Anguat Neto. E o mais interessante é que tudo se concentra num único momento. Imagina só, uma cirurgia de altíssimo risco que, de repente, vira um espelho para o caos de uma nação inteira. É exatamente aí que a vida, a morte e a política colidem de uma forma, uau, impressionante. Vamos tentar entender como isso tudo acontece? Bom, a nossa história começa num lugar que é o epicentro da precisão, do silêncio, uma sala de cirurgia. É um ambiente que, em teoria, é totalmente controlado. Uma vida está ali, na balança, e toda a equipe médica se prepara para o que deveria ser só mais um desafio da rotina deles. E então, de repente, tudo muda. O roteiro é completamente quebrado. Aquilo que era um procedimento super planejado se transforma num piscar de olhos numa crise. A tensão ali na sala, nossa, fica quase palpável. A complicação que a equipe mais temia se torna realidade bem na frente deles. É aqui que o texto nos dá uma perspectiva muito forte. Isso não é só uma complicação médica qualquer. Não, é descrito como um confronto direto, sabe? Um impasse. De um lado, a gente tem a ciência, a habilidade humana. E do outro, a própria morte. Frente a frente. E aí vem a pergunta que não quer calar. Mas afinal, quem são essas pessoas no centro desse impasse? Quem é que está, literalmente, com uma vida nas mãos? Vamos agora dar uma olhada na equipe e no jeito que a narrativa os descreve. E olha que conceito fascinante que o texto traz para descrever o cirurgião-chefe, o Dr. Dário. Ele não é apresentado só como um médico, ele é um colecionador de vidas. A ideia por trás disso é que cada paciente, como a Vanessa, não é só mais um caso clínico, não. É uma experiência que adiciona peso, sabedoria e, principalmente, humanidade à jornada do próprio médico. E essa luta não é de uma pessoa só, de jeito nenhum. O texto faz questão de nomear cada membro da equipe. Flávio, Gabriel, Dário, Sandro, cada nome ali representa anos de treinamento, de sacrifício, de experiência. São vidas inteiras que bem naquele instante se entrelaçam com um único propósito: salvar a vida da Vanessa. É a personificação do esforço coletivo. Mas a história não fica só dentro das paredes daquela sala de cirurgia. Ao mesmo tempo, do lado de fora tem um conflito muito, mas muito maior acontecendo. E isso cria uma tensão assim extraordinária. Esse quadro aqui resume perfeitamente a dupla narrativa que está em jogo. De um lado, o drama íntimo, silencioso, da cirurgia, a luta pela vida da Vanessa. E do outro, o macrodrama, barulhento, caótico, de uma nação inteira em convulsão. São duas histórias, uma super pessoal e outra coletiva, acontecendo exatamente ao mesmo tempo. E é exatamente aqui que os dois mundos se chocam. O caos político lá fora não é só um pano de fundo, sabe? Ele ameaça invadir a ordem tão frágil da sala de cirurgia. O destino de uma única família acaba se conectando aos destinos de milhões, mostrando como o pessoal e o político estão, na verdade, sempre interligados. Agora, saindo um pouco do conflito, a narrativa nos apresenta uma metáfora central que amarra tudo isso. É aqui que a gente começa a enxergar um significado maior por trás de todo esse caos. A ideia central aqui é bem profunda. Nenhuma história é uma ilha. A vida da paciente na mesa, a dos médicos ao redor dela, a das figuras políticas lá nos jornais e a de milhões de pessoas anônimas são todos fios da mesma tapeçaria, conectados de jeitos que a gente muitas vezes nem percebe. E para dar um sentido a toda essa complexidade, o texto introduz a figura do grande tecelão. É uma imagem poderosa, né? De uma força maior que une todas essas pontas soltas, a dor, a alegria, a vitória, a derrota, num todo que é coeso e, no fim, belo. Vamos então para a nossa conclusão, para ver como todas essas ideias se juntam numa reflexão final sobre o que é, afinal, a experiência humana. Usando uma referência a Eclesiastes, o texto nos lembra que todas essas experiências que parecem opostas, na verdade não são contraditórias. Elas fazem parte de um mesmo plano. Medo e fé,
tristeza e alegria são só ritmos diferentes na mesma grande composição da vida. E essa é a grande metáfora final. A soma de todas essas histórias humanas, os dramas, as vitórias, as perdas, cria algo muito maior do que qualquer evento isolado. Cria uma sinfonia que não tem fim, onde cada vida, seja de alguém anônimo ou de alguém famoso, tem o seu papel essencial. E é com essa pergunta que a gente fica. Uma reflexão final que, claro, não oferece uma resposta fácil, mas que nos deixa pensando na resiliência da esperança. Mesmo no meio do caos, no meio de toda a complexidade dessa tapeçaria da vida, será que ela ainda brilha? É uma pergunta para a gente levar conosco.